do Senhor Jesus. Bom dia para todos. Que seu domingo venha a ser assim maravilhoso, cheio de bênçãos, cheio da presença do Senhor, tá bom? Estamos aqui mais uma vez para dar início à nossa escola bíblica, né? Nesse período tem sido online, nesse período de quarentena. Temos algumas pessoas nos assistindo. Eu vou estar passando o link para a nossa igreja, que sempre temos algumas pessoas que estão ali conosco e pedem para que possamos assim copiar o link, né, e passar para poder já entrar direto no link. E eu quero te convidar, tá bom, nessa manhã a estar abrindo o livro de Jonas. Enquanto você prepara aí o seu livro de Jonas, temos duas pessoas online, deixa eu ver quem é aqui. A Paz, pastora, é a Ana Paula, tá bom? E temos também a nossa diaconisa Josiane. Então vamos estar assim. Eu te convido a estar abrindo o livro de Jonas. Temos 3 pessoas. Tem a terceira que eu não estou identificando, é a Vanessa, que acho que mudou a foto. A Laila também. Então, queridas, estamos assim em sua maioria mulheres, não é? Então vamos estar assim de antemão fazendo uma oração. Eu vou tentar fazer diferente como a gente sempre faz. Eu vou estar convidando uma irmã para estar orando por nós. Deixa eu tentar adicionar. E começou as recusas. Enquanto eu chamo alguém para estar orando por nós, né? Eu vou pedir às irmãs, enquanto eu chamo, fica em silêncio. Eu vou te pedir só para você virar o seu celular, colocar na posição horizontal, para poder aceitar o nosso convite, tá bom? Para estar fazendo uma oração, para que possamos assim mergulharmos mais em Deus, para que possamos assim estarmos desfrutando desse momento com a presença do Senhor e com a bênção, né? Com a cobertura de oração das nossas irmãs, tá bom? Então, mais uma vez eu vou chamar, ó, tá online, Vanessa, nossa irmã Viviane, nossa irmã Ana Paula, nossa diaconisa Josiane, a Laila, a Márcia Ribeiro, que bom estar aí, ó, a resposta de oração, a Márcia. Então, eu vou chamar uma para fazer uma oração. Já que vocês estão aí, meninas, é só virar o celular, tá bom? Eu vou tentar adicionar a Vanessa. Deixa eu ligar aqui também. Estou. Não consegui. Olha, então eu vou desistir de chamar agora pela manhã. Eu vou estar fazendo essa oração. Acompanha aí comigo, tá bom? Vamos estar pedindo a Deus para nos abençoar nessa manhã e falar conosco através da sua palavra. Amém? Feche seus olhos nessa hora e vamos estar orando a Jesus. Senhor, hoje nós estaremos aqui, ó Pai, estudando juntos, ó Deus, o livro de Jonas.
Nos ensina, Senhor, através desse profeta. Nos ensina através dos erros dele e dos acertos também. Nos ensina, Senhor, através do Teu Espírito Santo, que ele possa permear toda essa aula e que onde quer que essa aula seja, Senhor, onde alcance, Senhor, através dessa live, através de um vídeo compartilhado, que venha gerar vida, Senhor, venha gerar transformação, principalmente transformação do caráter, da alma, Senhor, e que o Espírito venha refletir, ser recebido, Senhor, receber essa transformação e que possa gerar vida. É o que eu te peço em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Então, amados, eu quero começar a falar com vocês sobre o livro de Jonas. De antemão, abra aí na sua casa o livro de Jonas, tá? Profeta Jonas. Eu estou numa vibe, né, de estarmos lendo livros curtinhos, pequenos em sua... pequenos em capítulos mesmo, mas jamais pequeno no conteúdo, naquilo que Deus está fazendo através desses homens e mulheres de Deus. Semana passada nós estudamos sobre Ruth, também tinha 4 capítulos, tá? E pronto, eu já passei aqui alguns links que eu tinha que passar para as minhas senhoras que eu tanto amo, né? E nós estamos assim dando continuidade a livros com pequenos capítulos para que possamos ter uma conclusão no mesmo dia, tá? Porque você pode acompanhar hoje, mas pode não acompanhar na próxima semana. Então, mediante a isso, estamos verificando, transformando esses pequenos livros numa aula de escola bíblica. A Márcia está aqui, nós oramos pela Márcia essa semana, durante essa semana, na igreja, oramos por ela no nosso grupo de oração, e a nossa querida Márcia já está se recuperando, ela está muito cansada, que ela falou, mas é parte do processo, né, de uma pneumonia, mas o Senhor já tem respondido às suas orações. E se está cansada, mas está com o celular na mão, então vamos aprender o que Deus tem para falar para você hoje, prima. Em nome de Jesus. Amém? Então, vamos começar. Eu quero que você... Eu falei para vocês abrirem no livro de Jonas, não falei? Mas eu quero ler um texto que tem tudo a ver com Jonas. Eu sei que você não conseguiu, Vanessa, não tem problema. Eu quero ler um texto que eu acho que você vai falar assim, o que isso tem a ver com Jonas? Eu quero que você... Ou você até já sabe. João, Evangelho de João, capítulo 3. Eu vou estar pedindo a uma das pessoas para estar colocando os versículos nos comentários, tá? João 3, 16. João 3,16, eu estou aqui com a minha Bíblia aberta, fala o seguinte. Aqui, ó. João 3,16. Fala o seguinte. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Um salve, Cláudio. Deus abençoe a sua vida. Um salve. Agora está no mistério do salve. Eu vou no Shalom, na paz do Senhor. Que Deus abençoe, um bom dia. Amém? Então, vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo, ele abrange a dimensão do amor de Deus pela humanidade. Esse versículo, ele engloba tudo aquilo que Deus sente e tudo aquilo que Deus fez por amor à humanidade. E não especificamente a um ou a outro. Não a uma tribo ou a uma raça, mas à nação humana, não é? Ao povo terrestre. Vamos colocar aqui. A todo cidadão que está no mundo. A Bíblia fala em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
O que isso nos implica com o livro de Jonas? Né? Aqui a palavra mundo abrange todas as pessoas, tribos, povos e raças. E aqui, em João 3,16, você entende como Deus ama o homem e o que ele foi capaz de fazer pelo homem para que o homem pudesse viver eternamente, né? Para que o homem pudesse alcançar a eternidade e pudesse ser livre do pecado. Aí, voltando para o livro de Jonas. A gente fala que algumas pessoas dizem que o livro de Jonas é o João 3,16 do Velho Testamento. Ana Clara está presente. Laila, estou feliz com os adolescentes. Pode acordar agora a Ana Luísa, o Yuri, né? A Isabelle. Acorda elas três. Então, o que eu quero começar falando com vocês? É porque nós vamos ver no livro de Jonas uma carta de amor de Deus para com o seu povo. E isso mexe um pouco com a gente, que tem um ministério, que tem um zelo, né, com o evangelho, que acha que Deus é só nosso, as bênçãos de Deus são só nossas. E a gente vai entender que não é por aí, não é bem desse jeito, tá? Então, esse é o pano de fundo do livro de Jonas, o amor de Deus. Bom, gente, o que eu preparei como estudo, é claro que tem muitas vertentes que a gente pode estar aqui falando, mas o que eu preparei foi justamente esse amor de Deus pela humanidade, tá bom? Então, quando se fala do livro de Jonas, eu quero que você me responda o que você pensa primeiro. Qual é a primeira ideia que vem à sua cabeça? Qual é a primeira personagem? Qual é a pessoa que você lembra, ou o ser que você lembra quando se fala no livro de Jonas? Eu quero saber, quem colocar, eu sei que o meu feedback demora um pouquinho, mas o primeiro que colocar aí, quando se fala do livro de Jonas, e acertar, eu hoje no culto vou levar um presentinho. Eu amo presentear meus irmãos. Então, vamos lá, gente. Quando se fala no livro de Jonas, o que você lembra? Qual a primeira coisa que vem na sua cabeça quando fala Jonas? O que te remete? Pode, você criança, você adulto, o que te remete? Vou te dar um tempinho para responder. O primeiro que responder vai ganhar uma lembrancinha minha hoje na igreja. Profeta Jonas, o que te lembra? Ninguém sabe? Ih, rapaz, botaram aqui, ó. Peixe grande, só que é um compartilhador. Eu não sei quem é esse compartilhador. Porque nós temos vários compartilhadores. Eu não sei se é o pastor, eu não sei se é o evangelista, não sei se é a Letícia, não sei se é a Ana Clara, porque também tem compartilhador. Escreve, se você que escreveu aí, coloca o nome. O Cláudio agora falou peixe grande. Quem mais? Quem mais? Ah, foi a Laurinha, Diaconisa Lauriane. Então você vai ganhar o presente, Laurinha. Gente, eu não consigo colocar no meu Facebook. Ah, tá. Então é você, né, Diaconisa? Beleza. É porque vocês estão no. Agora tá todo mundo falando peixe, né? Quando se fala no livro de Jonas, todo mundo lembra do peixe. Ah, Isabelle também chegou. Agora falta acordar o Yuri e a Ana Luísa. Temos 3 adolescentes participando da escola bíblica. Eu estou muito feliz mesmo. Compartilha então, tá, gente? Então, quando se fala no livro de Jonas, todo mundo lembra do peixe. O peixe virou atração do livro de Jonas. Só se fala no grande peixe. Tem gente que mede a garganta do peixe, fala que foi uma sabe tudo do peixe. Sabe tudo do peixe. Era um peixe, era jubarte, era baleia jubarte, não era jubarte. Era um peixe que engole não sei o quê, que vive nos mares profundos, que vive no mar não sei da onde. Consegue descrever
toda a característica do peixe. Mas eu quero te dar uma má notícia. O peixe não é a atração principal do livro de Jonas. A atração principal, o foco principal, o personagem principal do livro de Jonas é o poder de Deus. Porque se você for analisar, o peixe ele só foi um instrumento para um feito. Mas quando Deus apresenta todos os seus feitos através do livro de Jonas, ele apresenta várias formas de governo da natureza. No último capítulo do livro de Jonas, Deus dá ordem a um verme e o verme obedece. Então, Deus dá ordem ao vento e o vento obedece. Deus dá ordem a uma planta e a planta obedece. Deus dá ordem ao mar e o mar obedece. Ana Luísa chegou? Então, você começa a enxergar, você começa a analisar que o personagem principal desse livro é o poder de Deus. O poder de Deus sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas, sobre todos os elementos naturais e humanos. E nós focamos somente naquilo porque o peixe engoliu Jonas. Mas não é só isso. O poder de Deus, ele permeia por todo o livro de Jonas. Ele passeia e mostra que Deus é o governo de todas as coisas feitas nesse mundo. Sejam humanos, sejam seres naturais, elementos da natureza. A natureza tem que se render a Jesus. Aí fala que tudo que tem fôlego, que a palavra de Deus fala, louve ao Senhor. E nós entendemos que tudo que tem fôlego tem que louvar ao Senhor. Tem que fazer aquilo que Deus manda. E a gente vai entender isso. Aí vamos lá. Pastora, o que é o livro de Jonas? É um livro que só tem 4 capítulos. Eu vou contar a história bem resumida para você, para que você venha acompanhar o meu raciocínio. O livro de Jonas começa com Deus dando uma ordem para esse profeta Jonas para ir a um povo falar que eles estavam muito cruéis e que Deus e a maldade deles tinha chegado no coração de Deus e que dentro de 40 dias eles iriam morrer se eles não se arrependessem. Esse povo eram os ninivitas, era o povo de Nínive. E Deus dá essa ordem a Jonas, que era o profeta de Deus. Nós sabemos que a função do profeta é estar fazendo aquilo que Deus manda com que ele fale, né? E o Jonas, ele tem essa missão, ele tem essa função de ir lá pregar para o povo de Nínive, os ninivitas, tá bom? E quando, acho que a Lene chegou também, paz do Senhor, minha irmã Lene, beijo no Enzo. Então, quando a gente começa a entender qual era a missão de Jonas, a gente vai entendendo a história, né? E ele tem essa missão. Só que quando Deus manda ele fazer isso e pregar em Nínive, Jonas ele simplesmente pega um outro rumo. Nínive é para cá e Jonas vai para lá. Compra uma passagem para um barco, né? Ele vai e tenta ir para Tarsis. Ele vai para Tarsis. No meio desse processo, nesse passeio de barco, nessa viagem de barco, né? Eu vou estar explicando isso detalhadamente no decorrer da aula, mas estou dando um pano de fundo para você entender. No meio dessa viagem, a natureza começa a se revoltar, o barco começa a balançar, começa a chover muito, o barco começa a afundar e eles entendem que tem algo errado ali, que está fora do curso natural das coisas. Não aquele tempo, né? Tempo meteorologia, dentro da meteorologia, não condizia com aquilo que estava acontecendo. Eles entendem que é algo sobrenatural e começam a buscar dentro do barco dentro do navio, quem era que estava causando aquilo, quem era o rebelde, espiritualmente se falando, que estava causando aquele problema. Aí eles vão ver, descobrem que Jonas estava no navio. E o que eles fazem? Jogam Jonas para fora daquele navio
e a tempestade passa. Quando Jonas é jogado para fora do navio, vem o grande peixe, que todo mundo só lembra do grande peixe, engole Jonas e ele fica dentro do ventre desse peixe por 3 dias. No ventre desse peixe, ele começa revoltado, falar com Deus, fazer uma oração, até que quando ele começa a desfalecer, ele pede perdão e fala que vai cumprir aquilo que Deus mandou com que ele fizesse. E esse grande peixe chega pertinho aí ele volta a respirar direitinho e é vomitado justamente no local. E aí ele começa a pregar. Quando ele começa a pregar muito revoltado, todo mundo conversa. O rei manda pregoar, até os animais saem do local. E quando ele faz esse jejum, o povo vai ao arrependimento, pede perdão a Deus. Luciano, a paz do Senhor Jesus, ele pede perdão a Deus. Aquele povo, todo povo, pede perdão a Deus e o Senhor não pesa a mão e não destrói aquela cidade no tempo determinado como seria destruída, porque eles se arrependem. Jonas fica revoltado com a conversão daquele povo, ele fica muito frustrado, muito chateado, triste com a conversão daquele povo e fica de longe, chateado de bico, né? Meu bico fica de bico lá, vendo o que ia acontecer com aquele povo. Daqui a pouco porque ele não aceita aquela decisão de Deus de libertar aquele povo da opressão maligna. E quando ele faz isso, ele senta, né, com uma plateia do outro lado da cidade, da rua, vamos colocar assim, olhando o povo. Vem um sol muito forte e Jonas era careca. Aí o sol fica queimando a cabeça de Jonas e Deus manda nascer uma boboreira, uma planta, e aquela planta faz com que Jonas fique ali sentado, mas fique debaixo de uma planta. Mas Deus também manda um verme no outro dia e mata aquela planta e o sol volta a queimar a cabeça de Jonas. E Jonas fala e fica revoltado por que Deus deixou que aquela planta fosse criada e permitiu que aquela planta morresse logo em seguida. E a grande lição dessa história conclui no último versículo, quando Deus fala para Jonas assim: engraçado, você não criou essa planta, essa boboreira, né, que a Bíblia fala. Você não criou essa planta e está tendo pena da planta. Porque ela nasceu e morreu no dia seguinte. E eu, criador desse povo, não posso também ter misericórdia deles? Que criei. Então, esse é o pano de fundo da história. Quem entendeu, dá um like aí. Se ficou alguma dúvida em relação a tudo aquilo que você tem que saber, essa é a história de fundo. Mas agora nós vamos estudar justamente, estou vendo aqui uns likezinhos subindo, o que aconteceu. Primeiro, eu vou ler aqui o primeiro versículo do livro de Jonas. Tá bom? Aqui, ó. Jonas. E fala assim: a vocação de Jonas. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até minha presença. Esse é o primeiro versículo, né? E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até minha presença. Então, a gente entende aqui que o Senhor comissionou Jonas a fazer algo, a ir até Nínive, porque a malícia daquele povo tinha chegado até o coração de Deus. E a gente entende que Jonas é o único profeta que tem sucesso total na sua pregação, né?
tem total sucesso. É o único pregador. Estamos aqui, evangelista Cláudio, né? Temos o pastor que está assistindo também. Nós pregamos o evangelho constantemente. Gente, se a gente prega para 10 e um se converte, como a gente fala, é festa no céu. Mas aqui Jonas pregou e toda a cidade se converteu. Toda a cidade se converteu. Uma nação se converteu, né? E é o pregador de grande sucesso, sem querer. Ele nem queria ele não queria ter esse sucesso, mas ele teve, né? É o único profeta que tem sucesso total em sua pregação. Ele prega e todo mundo se converte. Contigo é assim, você tá ali, você insiste numa pessoa, você ora, você ensina, você dá testemunho, mas cadê que a pessoa se converte? O coração da pessoa parece de pedra, mas a pessoa de jeito nenhum quer se render a Jesus. Olha, eu quero dar aqui um beijo para minha amada irmã Helena, que está assistindo a pregação com a gente, o estudo dominical. Muito obrigada pela sua companhia, tá? Hoje a senhora conseguiu entrar, estou feliz. Então, ele foi o único profeta que tem sucesso total na sua pregação, porém também ele é o único profeta que ficou muito frustrado por ter sido bem-sucedido. Ele foi o único profeta que pregou, aconteceu, e ele ficou com raiva disso. Tudo aquilo que ele pregou aconteceu, ele não queria que acontecesse. Ele ficou frustrado com o resultado da sua pregação, né? Ficou frustrado com o resultado da sua pregação. Então, o que eu quero chamar a tua atenção aqui? Primeiro, para o significado da palavra Jonas. Você sabia que a palavra Jonas, o nome Jonas, significa pomba? Jonas significa pomba, né? E olhando, analisando a vida de Jonas, em que esse nome, em que esse significado se torna apropriado para esse profeta? Jonas, pomba. Você sabe o que é? Uma pomba, pombinha mesmo. Primeiro, a Bíblia fala aqui no livro de Salmo, deixa eu abrir aqui. Livro de Salmo. Quem puder anotar para vir aí. 55. Salmos 55. Gente, essa história é muito interessante. Eu não quero que você perca um segundinho dela. 55, de 4 a 7. E fala assim, ó. O meu coração está dolorido dentro de mim. Os de morte caíram sobre mim. Temor e tremor vieram sobre mim e o horror me cobriu. Assim eu disse, ó, quem me dera asas como de pomba, então voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. É engraçado que aqui o salmista ele faz uma comparação de que pomba é um animal que ele foge justamente na hora do perigo. Você já viu quando você bate um pezinho perto do pombo? O pombo sai voando. O pombo não é de encarar os seus desafios. Pombo desculpa o termo, é frouxo. Nessa situação, pombo é uma ave que foge na hora do perigo. Aqui o salmista fala, quem me dera me desse asas de pomba para que eu fugisse para o deserto, né? Aí eu ia para longe, ia ficar lá, ninguém ia me tocar. E Jonas era meio... Esse significado do nome de Jonas é apropriado às ações, às atitudes que ele toma. O livro de Isaías, eu acho que é Isaías. Vamos abrir para conferir aqui, ó. Livro de Isaías, capítulo 59, versículo 11. Também fala algo sobre pomba. Fala o seguinte, ó. Todos nós bramamos como urso e continuamente gememos como as pombas. Gememos como pombas. Esperamos pelo juízo e não há pela salvação e está longe de nós.
A pomba também é um ser que geme. É um ser que fica gemendo, que está sempre... vai ver? A pomba é um animal que tem essa... que chora e geme, é melancólico demais, é sofredor demais. E a Bíblia fala isso aqui em Isaías 59:11, que pomba tem essa característica, da mesma forma que Jonas tem. Então é engraçado que quando Amitai, nós vamos estar falando sobre ele, pai de Jonas, coloca esse nome nele, parece que ele sabia certinho como seria seu filho, não é? A pomba também é um animal de pacificidade, né? Ela tem assim uma capacidade de sempre estar sendo empurrado, é um animal que tem que ser conduzido, é um animal que tem que ser sempre levado ladeira abaixo, alguém sempre tem que estar conduzindo esse animal, é um animal que está sempre sendo realmente pacífico demais, assim, meio que letárgico. Então, essas características nós vemos que Jonas também tem. Tem tudo a ver com o seu nome. Mas, né? Pomba também significa paz, né? Aí já não cabe muito com o nome de Jonas, porque tudo que Jonas não tinha era paz. Desde que ele decidiu desobedecer ao Senhor, ele entrou em conflito com ele entrou em conflito com Deus, ele entrou em conflito com as pessoas. Então, em alguma parte, o nome tem tudo a ver com Jonas. Mas, por outro lado, se você olhar o outro lado da moeda, não tem nada a ver com Jonas. Porque pomba significa paz, e paz foi tudo que Jonas não teve, pelo menos no decorrer da sua história. Tá bom? Jonas, como nós falamos aqui, logo no início, veio a palavra do Senhor, Jonas, filho de Amitai, dizendo, né, levanta-te a grande cidade. Ele é filho de Amitai, né? Amitai, seu pai, significa verdade. Verdade. Então, tudo indica que Jonas foi um profeta que foi criado e inserido em meio à verdade. Todo o ensinamento necessário que um homem de Deus, um homem do povo de Deus tinha, Jonas teve. Jonas teve exemplo, né? Ele cresceu em um lar assim, em um lar verdadeiro, em um lar verdadeiro. Isso tem como comprovar no livro de 2 Reis. Dá uma rezinha aí você. 2 Reis, esse versículo faz uma menção do profeta Jonas. 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. E aqui, nesse livro de Reis, fala sobre Jonas. Ele fala sobre Jonas aqui. Deixa eu ver se... Acho que a luz está boa, né? Vamos lá. 14:25 fala o seguinte: também este restituiu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até ao mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara pelo ministério do seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Hefer. Então a gente começa a entender aqui que Jonas, ele não teve só esse trabalho, essa função, ele não foi comissionado somente nessa história de Nínive. Jonas, a paz do Senhor, diaconisa Suzana, Jonas, ele já profetizava, né? Ele profetizou durante o período do rei Jeroboão II. Então, a gente não vê o ministério de Jonas só sendo exercido aqui no livro de Jonas, mas aqui, ó, nós lemos, olha aqui, ó. Também o reinado de Jeroboão II, o título é esse. Aí o 25 fala: também este restituiu os termos de Israel desde a entrada de Amate até ao mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, né? Conforme o Senhor havia profetizado, a qual falara pelo ministério do seu servo Jonas. Então Deus ele já usava a vida de Jonas em profecia, né? Como ele era um profeta
usado por Deus em outras situações também. É porque nós achamos que Jonas só foi comissionado a falar a Nínive, mas não. Ele falava para o povo de Israel. Aqui nesse período Jonas falava, tá bom? Quem foi Jeroboão II, ele reinou durante 41 anos, foi o período que Jonas também falou, né, pregou. E esse período em que Jonas viveu era um período de grandes conquistas financeiras de Israel, mas também foi um período de grande decadência espiritual. E dentro desse contexto, Jonas, ele profetizava, tá? Jonas, ele profetizou que as fronteiras de Israel seriam alargadas, né? Aqui, como nós lemos, que Israel conquistaria muito mais terras. Israel deixaria de ser pequenininho e alcançaria dimensões maiores. E ele foi usado por Deus para falar. Ele era de Gat-Hefer, como nós lemos aqui, tá bom? Então, o que a gente vai aprender agora com o livro de Jonas? Primeiro, o primeiro versículo que nós lemos é esse aqui, ó. As primeiras palavras. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Veio a palavra do Senhor. Queridos, o que eu quero te dizer com isso? Era alguém que falava, né? Quem era Jonas? Era alguém que falava, Jonas era alguém a qual Deus falava. Desculpa, errei aqui, né? Veio a palavra do Senhor a Jonas. Eu quero te dizer que o profeta, ele é só um veículo de Deus. Ele não é o dono da palavra. Muitas vezes nós fracassamos, nós, homens e mulheres de Deus, fracassamos porque nós achamos que a palavra é nossa. Porém, a palavra é do Senhor, nós somos somente veículos. Nós queremos nos tornar carrascos, queremos nos tornar juízes, queremos nos tornar deuses, e usando para isso a palavra de Deus. Mas nós só temos que falar aquilo que Deus nos manda falar. Nós somos veículos do Senhor. Você que está de posse da palavra de Deus, que é um pregador, seja somente veículo de Deus. Não use a palavra de Deus como arma, como ferramenta, como apontar de dedo. Muitas vezes nós vemos pessoas chegando assim até em púlpitos, colocando eis que te digo, e ali expõe a vida da pessoa como se aquela palavra pertencesse à pessoa e ela descarregasse como uma metralhadora sobre a vida da outra. Ou se tornando juiz, julgando pessoas numa situação em que não cabe a ela, enquanto nós temos que ser somente profetas e profetisas do Senhor. A palavra pertence a Deus. É Ele que é o dono da palavra. Muitas pessoas hoje têm sofrido porque pessoas têm usado a própria palavra de Deus para matar os servos de Deus. As pessoas apontam um dedo e julgam roupa, julgam sapato, julgam cabelo, julgam comportamento, julgam danças, julgam filhos. E começam a apontar dedos se achando dono da palavra de Deus, e nós não somos donos, nós somos receptores, nós somos salvos pela palavra de Deus, pela misericórdia do Senhor. Quando a Bíblia fala claramente, veio a palavra do Senhor, nós temos que saber que é Deus que fala na hora que Ele quer falar. Muitas vezes nós temos nos colocado como juízes, e não pode ser. Não somos juízes. Quem somos nós para julgarmos alguém? Quem somos nós para determinarmos a salvação para alguém? Nós, às vezes, erramos tanto que nós pegamos a palavra de Deus e colocamos alguém até no inferno. Fulano fez isso? Vai para o inferno. A minha salvação está garantida. E o livro de Jonas vem mostrar totalmente o contrário. Cabe ao Senhor determinar quem vai, quem não vai, quem é merecedor e quem não é. O que nós temos que fazer é simplesmente abrir a boca e deixar Deus falar através de nós. Amém? Então, o primeiro ensinamento que nós temos aqui é isso. Fale menos de você e deixe que o Senhor fale através de você. Nós erramos muito, porque nós temos a palavra de Deus como arma. E uma arma do mal, às vezes.
julgamos, condenamos, colocamos pessoas no céu e no inferno, e isso não cabe a nós. Jonas errou por isso, porque ele ouviu a palavra do Senhor, mas ele ao mesmo tempo se sentiu tão dono de Deus que ele não queria mais cumprir aquilo que o Senhor mandou ele fazer. E isso é um erro. Nós somos servos e servas, e cabe a nós, como servos e servas, obedecermos ao nosso Mestre, ao nosso Senhor. Amém? Então, o que nós também aprendemos com isso? Que o homem, o servo, o profeta, nós somos homens e mulheres a quem Deus comissiona, né? Deus comissiona, Deus nos dá uma tarefa, né? E aqui Deus fala o seguinte: veio a palavra do Senhor a Jonas, né? Dizendo: levanta-te, vai à grande cidade. Era uma missão singular e inédita. A gente entende isso, porque se você for analisar o histórico desse povo, eu vou ler daqui a pouco como esse povo era, e logo em seguida, era um povo muito rebelde, muito difícil, muito cruel. E Jonas pode ter tido até um pouco de medo. Mas a palavra de Deus ele fala para Jonas assim: levanta-te, né? Aqui, ó, no versículo 2, levanta-te. Em outra versão, fala o seguinte: dispõe-te. Ou seja, põe no teu coração. Dispõe-te, levante. Faça algo que eu estou te pedindo, mas faça isso com o coração alegre. Faça isso com vontade. Se coloque de pé e cumpra aquilo que eu estou te mandando fazer. E o Senhor nessa manhã te fala a mesma coisa. Levanta-te, dispõe-te. Põe no teu coração o desejo de cumprir a vontade do Senhor. Põe no teu coração o desejo de fazer tudo aquilo que Deus tem te mandado fazer. Por mais que muitas vezes você não concorde. Entenda que você é alguém a quem Deus comissiona algo, a quem Deus dá uma missão, a quem Deus dá uma tarefa. Você é um servo, você é um profeta, você é uma profetisa, você é um homem na qual Deus chamou para fazer a vontade dele. Então faça com alegria. Porque muitas vezes nós narramos fatos de forma muito triste, entristecidos. Estou fazendo porque Deus mandou, mas aquele Deus mandou tão murcho. Eu estou indo para a casa de Deus porque é uma obrigação. Eu estou dizimando porque é uma obrigação. Não! Levanta-te, dispõe-te, faça com alegria, faça com ânimo, faça querendo bom resultado. Faça querendo cumprir a vontade de Deus com alegria no teu coração. O Senhor te deu uma missão de amar ao próximo como a ti mesmo. Talvez hoje teu coração esteja tão pesado que tem pessoas que são como os ninivitas para você, mas o Senhor nessa hora te dá uma missão. Levanta-te, dispõe-te. Põe no teu coração um amor por essa vida, por mais que essa pessoa não mereça. Por mais que essa vida não mereça. Jonas achou que esse povo não era merecedor da misericórdia de Deus. Mas quem somos nós para determinarmos quem Deus pode ou não ter misericórdia? Quem somos nós? A nossa missão é fazer com alegria aquilo que Deus nos mandou fazer. Amém? Estão entendendo? Deixa eu acelerar um pouquinho aqui, tá? Vamos ver o que chamou a atenção de Deus para a cidade de Nínive. Porque quando você lê aqui, eu estou só no versículo 1 e 2, né? O que Deus fala aqui, ó? E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até minha presença. Primeiro, Deus fala aqui, ó, vai à grande cidade de Nínive. Primeiro eu quero que você entenda que realmente a cidade de Nínive era grande. Era uma cidade, era a maior cidade da época. Era uma das maiores cidades da época. O povo assírio estava realmente muito grande. Grande em todos os aspectos.
Imagine hoje uma grande cidade, uma grande metrópole. Vamos colocar São Paulo. Era a capital da Síria, né? Então, ela era pertencente a uma grande. Me deu uma perdida aqui, pode falar algo aqui comigo? A um grande império, isso. Pertencente a um grande império. Ela tinha muito poder. A Síria era enorme. E Nínive era a capital. A capital. Vamos colocar aqui. São Paulo é uma grande cidade hoje. É uma grande cidade. Nós não temos como negar. Por mais que tenhamos aí os pastéis, né, meu? As bolachas. Mas é uma grande cidade. Carioca brinca muito com o paulista, né? Mas é uma grande cidade. É um centro comercial. É um centro empresarial. E Nínive estava comparando, Nínive estava nesse mesmo nível. Tanto que o próprio Deus fala, né? Vai à grande cidade de Nínive. Vai à grande cidade de Nínive. A cidade era grande. Mas o que chamou a atenção de Deus não foi a grandiosidade da cidade. Não foi a riqueza da cidade. Não foram as pessoas bem-sucedidas da cidade. Não foi a renda per capita daquela cidade, não foi o capital de giro daquela cidade, não foram os grandes polos gastronômicos daquela cidade, não foram os pontos turísticos, não. O que chamou a atenção de Deus daquela cidade foi o seguinte, porque a sua malícia subiu à minha presença. A maldade de Nínive chamou a atenção de Deus. A malícia de Nínive chamou a atenção de Deus, tirou o foco de tudo aquilo que Nínive era para os homens, porque muitas vezes os homens olham como coisa grande, é o melhor lugar para se estar. Mas Deus está filtrando e olhando cada coração. E todo o coração daquela cidade era cruel, era malicioso, era ruim. Era ruim. Ela era maior em tudo, até na maldade. Até na maldade. Vamos assim, abrir a Bíblia um pouquinho mais para trás. Eu vou te mostrar qual era as atrocidades que essa cidade fazia. Você vai abrir Miqueias, depois você vai ver Miqueias e logo em seguida você vai achar Naum, tá bom? Seguindo como se fosse em direção ao Novo Testamento. Naum 3, eu vou estar lendo para você. Naum também foi um profeta que profetizou contra Nínive, mas depois, 120 anos depois, tá? Depois dessa história aqui. A destruição de Nínive. Olha como era Nínive. 3:1. Ai da cidade ensanguentada. A cidade era ensanguentada. Assim mesmo está falando na Bíblia. Ó. Ai da cidade ensanguentada. Ela está toda cheia de mentiras e de rapina. Não se aparta dela o roubo. Estrépito de açoite há. E o barulho do ruído de rodas. E os cavalos atropelam. E os carros vão saltando. O cavaleiro levanta a espada flamejante, como a lança relampejante, e ali haverá uma multidão de mortos e abundância de cadáveres, e não terão fim os defuntos, tropeçarão os seus corpos. Aí aqui, por causa da multidão dos pecados da meretriz muito graciosa, da mestra de feitiçaria. Isso aqui está falando de Nínive, tá bom? Por causa da multidão dos pecados da meretriz muito graciosa, da mestra das feitiçarias. Deus trata Nínive como mestra das feitiçarias, que vendeu as nações com as suas fornicações e as famílias pelas suas feitiçarias. Eu não vou continuar lendo, né? Mas olha o nível espiritual em que Nínive estava. Muitas vezes nós achamos
que Deus ele não está atento à nossa maldade. Mas aqui o Senhor fala nitidamente, né, que a maldade de Nínive chamou a atenção de Deus. Olha, queridos, tem um versículo que a gente fala muito, né? Aqui em casa, meu marido fala muito para nós que sobre o cálice da iniquidade, né? Chega uma hora que o cálice da iniquidade, o cálice do mal, ele transborda. Quando o cálice da iniquidade transborda, vamos colocar aqui, imagina isso aqui sendo um copo cheio de maldade, cheio de iniquidade. Tem uma hora que esse cálice transborda, é como se Deus fosse reservando, deixando durante um tempo, dando chance para a pessoa se arrepender, dando chance para a cidade se arrepender, dando chance para que a nação, a pessoa, o ser humano, o indivíduo se arrependa. Quando não há chance de transformação, esse cálice transborda. Quando a maldade chega no seu limite, quando jorra para fora, Deus vem com juízo. Então, muitas vezes, nós achamos que estamos passando por todas as maldades possíveis e que Deus não está fazendo nada. Pelo contrário, a maldade atrai o olhar de Deus. Deus sabe até onde essa pessoa pode ir, até onde essa cidade pode chegar, até onde a maldade pode transbordar. E quando transborda, o juízo de Deus vem. Então, a gente entende que há um limite na paciência de Deus. Há um limite. Muitas vezes nós falamos para os nossos cônjuges, nossos maridos, mulheres, nossos filhos, olha, para de brincar com Deus. Para de falar tal coisa com Deus. Ah, fulano faz, não acontece nada, mas chega uma hora que vai acontecer. Vai chegar uma hora que vai acontecer. Vai chegar uma hora que o juízo vai vir. Porque há um limite para a paciência de Deus. Há um limite para a maldade atuar. Existe um limite. Existe um cálice que transborda. Quando chega nesse cálice, aí quando Deus olha para baixo nessa hora, meu filho, aí é melhor sair de baixo. Então, a gente entende que nós achamos que nós estamos abandonados na mão de carrascos, na mão de pessoas que estão pensando que vão se dar bem. Mas o homem que muitas vezes é repreendido e endurece a cerviz, ele vai ser... Esqueci a palavra. Qual é a palavra, Osmar? Destruído, sem que haja remédio. Sem que haja remédio, não é? Então, eu só quero te lembrar nessa manhã que há um limite para a paciência de Deus. A tua função é fazer aquilo que Deus manda. E o juízo e a punição ou a atuação cabe a Deus. Você não está sofrendo à toa, você não está sofrendo sozinho. O Senhor está olhando as suas ações. Ele não está esquecendo daquilo que você é. Ele não está esquecendo do que você está passando. Ele está vendo quem tem te feito chorar. Quem tem te envergonhado. E vai chegar um momento em que Deus vai falar, opa, até aqui te dei chance. Não quis, agora é comigo. Aí é realmente muito mais duro. Então, o que eu quero te falar sobre Jonas? Sobre esse profeta. Jonas, ele foge daquilo que Deus mandou ele fazer, não é? Vamos falar um pouquinho sobre a fuga de Jonas. É engraçado que parece que Jonas é uma pessoa que não ama a Deus. Pelo contrário. Tem um momento na vida de Jonas, eu vou tentar achar aqui rapidamente, em que Jonas fala o seguinte, quando ele está dentro do navio, ele sabia muito bem quem era Deus. Perguntaram a ele, deixa eu ver aqui, deixa eu só procurar o versículo que eu não anotei. Momentinho. Ah, tá. Versículo 9, capítulo 1, versículo 9. Aqui no versículo 8 fala o seguinte: então me disseram, né, quando Jonas estava dentro do navio, o navio começou a afundar, né? Declara-nos, pois, tu agora, né? Declara-nos tu agora, por causa de quem lhe sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens?
qual é a tua terra? E de que povo és tu? Os marinheiros fazem essa pergunta para Jonas. Quem era ele? Por que estava acontecendo aquele problema todo, né? De onde ele vinha? Qual era a ocupação dele? Por que estava acontecendo aquela desgraça toda? Aí Jonas responde. Versículo 9. E ele lhe disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Né? Que fez o mar e a terra seca. É interessante que ele fala o seguinte com toda a propriedade, com toda a segurança, né? Com toda a naturalidade do mundo, ele fala: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Ele fala o seguinte: eu sou filho de Deus, eu sou crente. Eu sou crente. Eu sou crente, né? Eu conheço o poder de Deus. Eu sei que Deus fez o mar, fez a terra seca, né? O Deus que fez o céu, fez o mar, fez a terra, o Deus Todo-Poderoso. Eu sou hebreu, eu sou filho desse Deus. É interessante que aqui você entende muito bem que Jonas conhecia o Deus no qual ele servia, ele conhecia bem. Só que Jonas falava uma coisa, mas ele fazia outra. O que eu quero te dizer nessa noite, nessa manhã, não adianta você conhecer Deus, não adianta você saber quem Deus é, não adianta você enxergar as qualidades e os atributos de Deus, se você não faz o que Deus manda. Jonas conhecia muito bem a Deus, mas não fazia o que Deus mandava. E muitas vezes nós temos 500 versículos na ponta da língua, mas esses versículos estão totalmente mortos, porque se você não põe em prática aquilo que você conhece, não serve de nada. Não basta ser somente um repetidor de palavras, não basta ser somente uma pessoa que fala, que conhece. Eu conheço a Bíblia toda de pé salteado, mas se você não pratica, não serve de nada. É igual amor, se você não sabe exercer o amor, não serve de nada, é só barulho. É como um sino que retine, é só barulho. É só barulho. Então, o que eu quero te dizer nessa noite, ele tinha o conhecimento de quem Deus... Nessa noite não, nessa manhã. Ele tinha o conhecimento de quem Deus era, mas não obedecia a Deus. Não adianta você conhecer a palavra de Deus se você não a pôr em prática. Não serve de nada. Jonas ele conhecia, mas não botava em prática. Então, seus anos de conhecimento não vai valer de nada se você não fizer aquilo que Deus manda você fazer. Deus manda você amar, Deus manda você honrar. Jonas, eu posso dizer aqui que era um crente ortodoxo, era um servo ortodoxo. O que vem a ser ortodoxo? É aquela ele sabia as doutrinas corretíssimas. Sabia as doutrinas corretíssimas, mas ele não tinha a vida correta. Ele não praticou corretamente a doutrina que ele conhecia. Às vezes você é uma pessoa que anda de roupa de manga, que anda sem brinco, sem maquiagem. Você cumpre até a religião. Mas quando Deus te manda amar o seu inimigo, você não consegue. Quando Deus te manda perdoar, você não consegue. Quando Deus te manda fazer o certo, você não faz. Eu nasci assim, eu cresci assim, então não serve de nada para você a palavra de Deus se você não a pôr em prática, se você não ouve, se seu coração não é um lugar de aconchego para a palavra de Deus gerar vida, vai ficar somente na semente. Nunca vai dar fruto. E é isso aqui que Jonas ensina. É isso aqui que a palavra de Deus nos ensina através desse profeta Jonas. Ele era conhecedor de Deus. Eu sei quem é Deus. Não adianta saber só quem é Deus, se você não praticar aquilo que Deus manda você fazer. Meu coração não perdoa. Tá errado. Tem que perdoar. Tem que perdoar. As pessoas mais difíceis têm que ser perdoadas.
As pessoas mais duras têm que ser perdoadas. Aqueles que não merecem têm que ser perdoados. Vamos parar de julgar e vamos começar a amar. Vamos colocar em prática aquilo que nós começamos aqui a ler, João 3,16. Nós somos filhos de Deus e fomos comissionados a pregoar o Evangelho, é para todo mundo. Amados, eu até assim lamento em ter que falar isso hoje, aqui publicamente, não é? Hoje em dia, a igreja está ferindo demais as pessoas. Tem pessoas que estão dentro da casa de Deus e usam a sua língua como arma. Elas julgam. Nós, muitas vezes, da comunidade cristã e cristã em nós, eu digo pela minha congregação, na qual eu congrego, não digo minha porque eu sou dona, não sou dona de nada, mas no local a qual Deus me criou, me colocou para estar hoje, nós, às vezes, brincamos com os jovens, dançamos, porque a gente não vê, a gente já buscou na palavra de Deus algum lugar onde um jovem não pode se divertir, não é? A gente coloca músicas, às vezes, com vários segmentos, né? Vários segmentos mesmo. Tem música que os meninos cantam os jovens, principalmente, eu já passei dessa fase, mas no passinho do abençoado, no Salmo 150, são músicas em ritmos mais animadinhos. E as pessoas, às vezes, julgam, e até eu já sei que tem pessoas que julgam e falam que aquilo ali é desrespeito com o Senhor. E falam que aquilo ali é juízo de Deus. Onde está escrito na palavra de Deus que um jovem não pode se divertir, um jovem não pode se alegrar, um ser humano não pode brincar, não pode sorrir? Onde está escrito isso? Mas a pessoa se torna tão ortodoxa que ela prefere achar que Deus não está ali só porque o ritmo é diferente. Mas se eu canto um forró, julgando meu irmão e maldizendo ele, aí Deus está. Olha a contradição. Se passar pela prova e não te ajudou, né? Quando vê você na bênção, vai se arrepender, vai estar entre a plateia, isso aí é desejar mal para os outros. Vai estar entre a plateia e você no palco, isso está errado. Então, a gente tem que parar de ser ortodoxo e ser mais servo de Deus, mais crente, conhecedor da palavra de Deus. Temos que ser conhecedores intimamente se falando. Às vezes nós julgamos uma pessoa que está de camiseta, mas não julgamos aquele que é fofoqueiro, que coloca um contra o outro. Então não adianta ser crente ortodoxo, não adianta conhecer tudo, né? Fazer a doutrina correta, se você não fizer o que Deus te manda fazer. Jonas, ele tinha a visão de quem era Deus, mas ele não praticou quando Deus mandou ele fazer. Amém? Então, é interessante que eu quero chamar a atenção para vocês aqui, agora mudando de um assunto para o outro. Amém? Então, estão entendendo? Que Jonas, como profeta de Deus, eu quero que vocês leiam comigo aqui, ó. Versículo 3. Jonas 1:3. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio para ir a Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas, aí aqui, ó, presta atenção nesse versículo. Mas o Senhor mandou, ó, ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Leram isso aqui? Agora eu quero ler com vocês aqui, ó. Versículo 11. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais
intempestuoso ou tempestuoso. E ele lhe disse: levantai-me, lançai-me ao mar, e o mar vos aquietará, porque eu sei que é por minha causa que sobreveio esta grande tempestade. Ok. Então, versículo 15. E levantaram a Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar a sua fúria. Vamos lá. Deixa eu só ler aqui, continuar lendo aqui. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios e fizeram votos. 17. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse, e este esteve, Jonas, 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Versículo 10. 2:10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Amém? Mais um versículo. Capítulo 4. Capítulo 4, versículo 5. Então Jonas saiu da cidade, sentou-se ao oriente dela, e fez ali uma cabana e sentou-se debaixo da sombra. Versículo 6. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira. E ela subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar seu enfado. Né? Versículo 7. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira e esta secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. Só até aqui, amados, o que eu quero te dizer aqui. Nós vimos aqui todos os milagres acontecendo na vida de Jonas, no livro de Jonas, através da natureza. Deus manda vento, Deus manda tempestade, Deus manda o vento acalmar, Deus manda o vento ficar forte, Deus manda o mar ficar calmo, Deus manda o mar ficar forte, Deus manda o peixe engolir Jonas, Deus manda o peixe vomitar Jonas, Deus manda um verme aparecer e comer a boboreira, Deus manda o vento ficar calmo. É interessante que o vento, o peixe, o mar, todo mundo obedece. Deus manda. Esse povo aqui que estava no navio, eu esqueci o nome dessa nação, eu até esqueci de anotar aqui. Essa nação que estava em Jope, né, que ia para Tarsis. Deus, ele manda, quando eles veem que jogam Jonas no mar e o mar acalma, eles de imediato, eles fazem os homens com grande temor oferecem sacrifícios ao Senhor, fazem voto a Deus e se rendem a Deus. Eram pessoas que nem conheciam a Deus. Você começa a entender que todo mundo obedece natureza, elementos naturais, físicos, pessoas com conhecimento, fora do conhecimento de Deus, como Jonas tinha, todos obedecem a Deus. O único que não obedece é o profeta. E aí? E quando o único que não obedece é o profeta, o que nós temos que fazer? O que Deus faz? Todos obedecem a Deus, a natureza obedece a Deus, uma baleia obedece a Deus, um verme obedece a Deus. Mas um profeta do Senhor não obedece a Deus. Ele quer fazer a sua vontade. Amados, isso nos faz pensar muito. Sabe? Isso chega a causar burburinho no meu coração. Nós que conhecemos a palavra do Senhor, nós que já fomos chamados, comissionados a fazer aquilo que Deus nos manda fazer, nós temos que aprender a obedecer. As coisas não são como nós queremos, mas é como Deus quer. É engraçado que eu queria ver até onde Jonas ia, tentando fugir do Senhor. Eu queria ver até onde ele ia.
O que ele ia tentar fazer? Aonde ele queria fugir? Acho que se você for analisar o capítulo 2, é onde Jonas faz uma oração. Na oração, ele até começa a colocar salmos, alguns salmos aqui, porém, acho que o único salmo que ele não lê é o Salmo 139, que fala o seguinte: para onde eu fugirei do teu espírito? Se subir aos céus, tu ali estás, mas se eu for no mais profundo abismo, tu também estarás. Ainda a palavra nem me chegou à boca, mas eu conheço. Amados, nós temos que entender que não temos como fugir do Senhor. Nada está oculto diante dos olhos de Deus. Nada está oculto diante dos olhos do Senhor. O que eu quero te dizer nessa manhã, que o motivo que leva um homem a fugir de Deus é sempre um motivo mau. Se você por algum motivo está fugindo de Deus, saiba que esse sentimento que está no teu coração é mau, não é bom. Porque uma pessoa que ama o Senhor e conhece o Senhor jamais foge da presença dele. O sentimento que estava imperando no coração de Jonas era um sentimento mau, um sentimento ruim. E não deixe que sentimentos ruins governem a sua vida. Não permita que sentimentos ruins governem a sua vida. Muitas vezes nós perdemos amizades, perdemos amigos, perdemos pessoas. Que horas tem, pessoal? Perdemos tantas coisas porque deixamos com que sentimentos maus governem a nossa essência, governem a nossa vida, governem a nossa caminhada. Você era tão feliz no teu casamento, mas você deixou com que sentimentos maus mandassem em você. Você era tão feliz na sua igreja, mas você permitiu que sentimentos maus governassem os seus passos. Você era tão feliz na sua família, mas você deixou com que sentimentos maus governassem a sua caminhada. Olha, queridos, não permita que sentimentos maus governem os seus passos, porque o que leva um homem a fugir de Deus, pode ter certeza, se está fugindo de Deus é porque tem sentimento ruim no coração. A motivação não é boa. Ninguém foge de Deus por bondade. Nós fugimos de Deus porque os sentimentos são ruins. Você foge de Deus porque você quer ir para balada. Você foge de Deus porque você quer ficar passando a noite no pagode. Você foge de Deus porque você quer ir para prostituição. Porque você quer ter a sua liberdade. Sabe? Você prefere ouvir, dar crédito às melodias mundanas do que a presença de Deus. E você sabe muito bem quão bem Deus te faz. Mas sentimentos ruins, às vezes, governam as nossas vidas. Sabe? Então, o motivo no qual Jonas estava fugindo era ruim. E se você vê hoje alguém fugindo de Deus, lembre essa pessoa que esse sentimento não é bom. Ai, pastor, eu não consigo servir a Deus. Tem alguma coisa errada no seu coração. Não tem nada errado com Deus. Ai, eu não tolero aquela pessoa, eu não engulo aquela pessoa. O sentimento errado está no seu coração, não está naquela pessoa. Eu não consigo falar com fulano. O sentimento errado está no teu coração, não está na pessoa. Tire do seu coração sentimentos que não são de Deus. Amém? Eu estou falando meio duro assim, mas é porque me motiva, gente. Amados, o que eu quero te dizer? Quando Jonas decide fugir de Deus, ele vai para Tarsis. Abre sua Bíblia lá em Isaías 66, versículo 19. A minha já está aqui aberta pertinho. Isaías 66, versículo 19. E porei entre eles um sinal, e os que deles escaparem. Desculpa, eu li errado. Eu li sem pontuação, me perdoe. E porei entre eles um sinal, e os que deles escaparem. De novo. E porei entre eles um sinal, e os que deles escaparem enviarei às nações. Foi.
a Tarsis, Pul e a Lude, Precheiros, a Tubal e Javã, e até as ilhas de mais longe, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre os gentios. Vocês viram aqui onde era Tarsis? Para onde Jonas comprou uma passagem de navio para ir? Né? Porque ele chegou, quando ele foi para Jope, chegou em Jope e falou: ó, eu quero uma passagem para Tarsis. Quando ele viu que tinha um navio lá prontinho, ele comprou aquela passagem e foi para Tarsis. Tarsis, aqui vou ler de novo esse finalzinho para que você venha entender. E porei entre eles um sinal, e os que deles escaparem enviarei às nações. A Tarsis, né? Pul e Lude, Flecheiros, e a Tubal e a Javã, até as ilhas mais longe. Olha só, era o lugar mais longe, tá? Que não ouviram a minha fama. Ou seja, era um lugar tão longe que nem conheciam quem era Deus. Nem viram a minha glória. Era um lugar tão longe, que parecia olaria. Tô brincando. Nova Iguaçu. Belfor Roxo. O povo de Belfor Roxo aí, ó. Era tão longe que não ouviram falar, nem tinham ouvido falar de Deus, não ouviram a minha fama e nem viram a minha glória. E anunciarão a minha glória entre os gentios. Ele compra aquela passagem para Tarsis, porque Tarsis era um lugar muito... Acho que eram os confins da terra naquela época. Era o final de tudo, era o final do mundo. Lá onde Judas perdeu as botas, era muito longe, né? E lá ele sabia que ninguém tinha... A Bíblia fala aqui que eles também, aquele povo de Tarsis, não ouvia falar de Deus. Não tinha ouvido ainda falar de Deus. O que isso nos ensina? Tarsis, geograficamente se falando hoje, era praticamente lá no sul da Espanha. Isso se falando há 700 anos antes de Cristo, mais um pouquinho. Nem tinha, o mundo não era como é hoje geograficamente, né? Antes de Cristo. 700 anos antes de Cristo, mais ou menos. 750, por aí. Então não tinha a geografia era outra. Então ela era fim do mundo, não era um lugar que acho que tinha acabado de ser descoberto, bem longe mesmo. É engraçado que quando eu li isso aqui, que fala, e ali ninguém ouviu falar de Deus. Jamais ouviram falar de Deus. Ele pode ir para Tarsis porque ali ninguém conhecia o que era um profeta. Eles não conheciam o chamado de uma pessoa, não conheciam não tinha noção espiritual do chamado de Jonas, vamos colocar assim. Não tinha noção do chamado espiritual. Ele queria ir para longe porque ele sabia que quando chegasse lá em Tarsis, ninguém ia confrontar ele espiritualmente. E às vezes é isso que nós fazemos. Nós nos isolamos porque sabemos que ninguém vai nos confrontar espiritualmente. Quero ficar no meu mundo, quero ficar lá em Tarsis, porque lá ninguém conhece Deus, né? Eu já fiz muito isso, nós já fizemos muito isso aí, minha esposa. A gente vai para igrejas, às vezes, quando a gente viaja, a gente prefere nem falar que nós somos crentes. Os pastores, então, nem sequer tocam no assunto. Eles querem sentar e ficar no anonimato. Até porque você, quando senta para ver, vem aqui hoje pregar, não sei o quê. Mas não é por um mau motivo, não. É porque a gente quer ficar mais com a família, a gente já tira esse tempinho para viajar mesmo, descansar com a família, porque a vida de pastor não é fácil. Muitas vezes se engana quem pensa que a vida de pastor é só domingo e quarta-feira. Não é. Né? O pastor é pastor em tempo integral. Né? O pastor, ele dorme com as ovelhas e acorda com as ovelhas. Quando não sonha com as ovelhas. Entendeu? Então, a gente dá essa fugidinha, mas é uma fugidinha do bem. Mas a hora, o primeiro que precisava estar para atender. Porém, o que Jonas queria era fugir de tudo.
E ali ninguém ia confrontar ele, porque ninguém sabia quem era Deus. Ninguém sabia do peso da mão de Deus, ninguém sabia das benfeitorias do Senhor. Então ninguém ia confrontar ele. Então, às vezes, isso acontece na nossa vida. Nós fugimos para que ninguém nos confronte. Ninguém nos confronte. E isso não é bom, amados. Ele foi lá para o fim do mundo para ser confrontado, para não ser confrontado, né? E algo que eu também queria colocar, que Tarsis, por mais que fosse longe, era um lugar próspero, tá bom? Era um lugar rico se falando. Então, acho que ele estava disposto a fugir até começar uma nova vida, esquecer quem ele era. Lá ele tinha solução financeira, entendeu? E às vezes ia ser uma comodidade para ele ir para Tarsis. Mas nem sempre aquilo que é cômodo para nós é aquilo que Deus nos manda fazer, né? Nem sempre aquilo que é cômodo. Tem gente que fala assim, poxa, pastora, você congrega tão longe da sua casa, tem igreja em frente à sua casa. Mas nem sempre aquilo que é cômodo é aquilo que Deus nos manda fazer. Se Deus me mandou ficar lá, é lá que eu vou ficar. Eu mesmo falo para você. Às vezes as mudanças que estão no seu coração não condizem com o coração de Deus, né? E para vocês terem noção, como ele queria fugir de Jope a Tarsis de navio, era uma viagem muito longa. Dava em média 1 ano de viagem, de tão longe que era, né? E é tão interessante que nessa fuga de Jonas, quando ele chega no cais, ele pergunta, tem passagem para Tarsis? Vou estar terminando a aula aqui. Tem passagem para Tarsis? Jonas fala, quem vendia a passagem falou, tem. E ele compra e ele entra no navio, né, tranquilamente. E começa a viajar, tô indo embora, tô fugindo de Deus, tô para Nínive, o quê? Tá indo embora. É interessante que Jonas parecia, para ele estava tudo calmo, estava tudo dando certo. É engraçado que, às vezes, na nossa vida, as circunstâncias são favoráveis, mas nem tudo que é favorável tem aprovação de Deus. Pode ter certeza disso. Nem tudo que é favorável tem aprovação de Deus. Ah, tá dando certo, tá dando certo. Tá dando certo por enquanto. Não é porque é favorável, não é porque tá dando certo que tem aprovação de Deus. Estava dando certo para Jonas. Jonas chegou, queria ir para Tarsis, conseguiu comprar passagem, conseguiu entrar no navio. Mas no meio no começo na sua viagem, a tempestade pegou Jonas. E detalhe, estava quebrando o navio todo. Quando você pensar em fugir de Deus, cuidado com as coisas começarem a dar certo. Tô tão bem dentro do meu cantinho, tô tão bem fazendo aquilo que eu quero, tô tão bem longe da presença de Deus. Vai dar certo durante um tempo, mas daqui a pouco vai começar a vir à tona, porque Deus não tem como você fugir de Deus, né? E nem tudo que dá certo tem aprovação do Senhor. Entenda isso. Amados, para fechar nossa aula, razões de Jonas para fugir. Quais foram as razões de Jonas para fugir? Jonas conhecia Nínive, né? Aqui no capítulo 4, versículo 2, fala o seguinte, ó. E orou o Senhor e disse, ah, Senhor, não foi esta a minha palavra? Estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas conhecia Nínive. É engraçado que ele começa a justificar a sua fuga, né? Justificar a sua fuga. Jonas, ele começa a questionar os atributos de Deus. Ele questiona os atributos de Deus. A misericórdia de Deus incomodou Jonas. A misericórdia de Deus começa a incomodar Jonas. Os atributos de Deus começam a incomodar Jonas.
Ele fala, por isso, tá vendo, Deus? Por isso que eu queria voltar. Por isso que eu queria ir para bem longe, porque eu sabia que tu és misericordioso. Por isso eu tentei ir para Tarsis. Porque eu sei que a tua misericórdia podia alcançar esse povo. Olha só, na mente de Jonas, a teologia de Jonas, né? A teologia de Jonas, ele estava acostumado a ver sempre assim. Como que eu posso explicar? Israel sempre refletia a glória de Deus. Por Israel ter sempre sido o reflexo da glória de Deus, né? Deus manifestou o seu poder através de Israel várias vezes. Jonas sabia que Israel que teria sempre que refletir a glória de Deus. E quando Deus coloca isso para outros povos, isso começa a mexer com Jonas. Como assim? Como pode, né? É tão interessante que nós às vezes questionamos Deus dessa forma, que nós achamos que Deus é só nosso, é só para nós, sabe? A gente tem que saber que outras pessoas também refletirão a glória de Deus. Sabe? Outras pessoas também têm o direito de refletir a glória de Deus. Basta ter um coração sincero. Então, ele sabia que Deus poderia alcançar aquele povo. As razões de Deus para Nínive e para Jonas, né? Que eu quero colocar. As razões de Deus. Eu estou correndo agora no finalzinho por causa da hora. As razões de Deus para ir de encontro a Nínive. O pecado chegou ao coração de Deus. Né? O pecado de Nínive chegou ao coração de Deus. E quando o pecado chega no coração de Deus, Deus dá um basta. Deus dá um basta. Tá bom? Mas, ao mesmo tempo, a misericórdia de Deus sobrepuja a ira de Deus. Sabe? Por mais que Deus quisesse punir aquele povo, a misericórdia de Deus ela é maior do que a sua própria ira. Tá bom? E que eu quero terminar esse estudo falando. Ai, meu Deus, tô acabando já. Que Deus ama as nações. Como eu falei, o livro de Jonas é um João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não escolhe somente israelita, Deus não escolhe somente quem é da tribo de Judá, quem é da tribo de Levi. Não! Todas as nações. Todas as nações. O amor de Deus abrange todas as nações. Todos são dignos da misericórdia do Senhor. Tá? Deus é Deus de povos. Deus ama indistintivamente. Deus ama a todos. Então, se ele ama a todos, ele tem que resgatar a todos. Tá, gente? Então, fechando essa aula de hoje, eu quero falar para nós cristãos, né? Um crente desobediente é pior do que um ateu. Falar para um crente desobediente é pior do que falar para uma pessoa que nem acredita em Deus. Então, começa a rever o seu conceito de cristão, o seu conceito de crente. Como você tem sido ao chamado do Senhor para a tua vida? Porque lendo a história de Jonas, é bonito julgar Jonas. Mas como nós estamos diante de Deus? Como nós estamos? Então, é dessa forma que eu quero terminar essa aula dessa noite. Que você fique com essa frase no teu coração. Um crente desobediente é pior do que um ateu. É pior do que um ateu. Amém? Então, assim, a gente entende que depois que a baleia, né? Não sei se é baleia, mas o peixe grande vomitou Jonas, aquela nação se converteu. Toda aquela nação se converteu, né? Aquela nação se rendeu de imediato a Jesus, ao Senhor, e a misericórdia de Deus alcançou aquele povo. Né? Jonas foi o pregador mais bem-sucedido e emocionalmente frustrado porque foi bem-sucedido. Chega a ser contraditório, né? Mas que possamos aprender com isso, né? Eu te convido a estar conosco essa manhã. Te convido a estar... A gente, eu estou confundindo as horas.
Mas assim, eu te convido a estar conosco esta noite. Estaremos lá na comunidade Cristã Cristo em Nós, às 19 horas, adorando a Deus, com todas as precauções cabíveis possíveis. Se você está pensando em não ir, tira isso do seu coração. Tira isso do seu coração. Vá para a casa do Senhor. Não seja Jonas. Mostre que você ama. E quando você chegar lá, meça as suas palavras. Seja onde quer que você esteja, que a tua boca venha a ser um manancial de bênçãos para as pessoas. Eu não li o livro de Jonas aqui todo, mas eu queria que você lesse, sabe, essa tarde, enquanto você se prepara para o culto. São só 4 capítulos. Eu li esse livro 3 vezes, tão rápido, acho que menos de 10 minutos. Li, reli, e que o Senhor possa te abençoar, tá bom? Essa noite estaremos lá. Pastor, tem uma máscara aí da Cristianos? Nós temos, você que nos encomendou máscaras, né? As máscaras estarão lá para serem entregues. O valor da máscara, R$5, é o custo mesmo que foi feito. Ficou tão bonitinha, gente, olha. Olha que chique a máscara da Cristianos. Confortável, tá bom? Forradinha, ela é dupla, tá? Não te aperta. Temos lá tamanhos infantis. A igreja não está ganhando nada com isso, nunca ganha, né? Assim, pelo contrário, é para você estar bem protegido, mas protegido com classe, né? Com elegância. R$5 é o valor que você paga uma máscara aí na rua. Esteja conosco, que o Senhor te abençoe muito e que o Senhor possa contar contigo. Olha só, eu não vou chamar ninguém, não. Vou tentar chamar a Ellen, que está aqui assistindo. Pela última vez eu tento chamar alguém. Última não, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Mas eu vou tentar chamar aqui a Ellen. Enquanto eu chamo para estar orando, vai ficar silêncio. Então eu não sair. Ué, gente, eu tinha visto a Ellen aqui. Ah, tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Começou a palhaçada. Oi? De não conseguir chamar. Deixa eu... Aqui. E deu falha na conexão. Calma aí. Deu falha na conexão. Vou tentar de novo. Aí. Osmar, vem aqui para orar. Se alimentar, se drogar. Não está indo. Tá bom, dia. Bom, gente, não tá indo. Não sei se tá funcionando. Acho que é o telefone aqui. Acho que é porque eu tiro a comunicação. Quer sentar, né? O pastor vai estar orando por nós, tá? Muito obrigada a todos que estão assistindo. Amém, queridos. Em nome de Jesus, mais uma vez estamos aqui findando, né, uma EBD através de live e tenho certeza que cada um dos irmãos foram abençoados, aprenderam mais um pouquinho sobre Jonas, né, e certamente quanto mais a gente demora a obedecer à vontade do Senhor, mais o nosso ministério demora a acontecer, né? Isso a gente vê através da vida de Jonas. Então, vamos estar orando em nome de Jesus, ok? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais um maná, mais um alimento vindo do alto. Muito obrigado pelas tuas bênçãos, pelo teu sustento espiritual que tens trazido a nós a cada dia, a cada domingo. Em nome de Jesus, pedimos a ti que tu continue, Senhor, abençoando a pastora para que, Senhor, Pai, tu venhas falar através dela, como tens falado,
que tu abençoes cada servo teu, que possa ser sensível à tua voz, que possa estar, Senhor, Deus, em nome de Jesus Cristo, absorvendo cada palavra, cada estudo, para que possa crescer na graça e no conhecimento. Em nome de Jesus, nos dê um domingo abençoado, abençoe os teus servos durante o almoço, durante essa tarde de domingo, e, Senhor, que nós possamos estar mais tarde, Senhor, na tua casa, para te louvar e bendizer o teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigada pela companhia, tá bom? Tá saindo sozinho, né? Eu chamei a Lene, eu chamei a Isabelle, eu chamei todos os irmãos que estão aqui presentes, só que ele não vai, não deu, tá bom? Muito obrigada. Até mais tarde, estaremos juntos aí, em nome de Jesus, e que Deus te abençoe. Amém. Tchau. Ah, compartilhe essa live, tá bom? Antes de você desligar, compartilhe ela. Clica em compartilhar para que outras pessoas sejam alcançadas também pela palavra do Senhor, tá bom? Seja um evangelista, assim como Jonas foi, mais ou menos. Eu só esqueci de falar uma coisinha, gente. A pregação de Jonas durou, foi só 4 frases. Deus vai matar todo mundo. Só falou isso e deu certo. A gente prega tanto, 1h30, vamos ver quem vai se converter, né? Quem sabe? Vamos estar tentando evangelizar aí através de 1h30 de testemunho, de palavra, tá bom? Tchau!